Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é Ana, a oração de uma mulher angustiada. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, como Ana, ela fez para atingir o seu objetivo no sentido do que a sua oração foi uma oração na angústia. Vamos dizer que uma oração que no desespero. E nós vamos ver outros exemplos acerca de orações de súplicas, de angústias, ao qual Deus atendeu. Mas aqui no nosso texto do dia, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, ela orou, falou para Deus aquilo que ela estava precisando, o que ela gostaria, o desejo dela, mas também ela orou com lágrimas, ou seja, lágrimas de tristeza, colocando a Deus todo o seu sentimento para que Deus pudesse entrar com providência na sua causa. Aqui na nossa síntese, Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. Nós conhecemos a história de Ana e Penina, Eucana. Nós vemos ali, meus irmãos, que Ana era vamos dizer assim, quando a mulher naquela época, há muito tempo atrás, não tinha filhos, era muito difícil, era muito angustiante para as mulheres. Apesar que na lição vai dizer que as 3 mulheres dos patriarcas não foram estéreis, né? Foram estéreis, depois, através de um milagre, concederam filhos. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que hoje ainda há um tabu quando a mulher quer ter filhos e não pode. Mas a gente encara muitas vezes como opção. Mas naquela época era muito difícil, porque por uma mulher ser completa, ela tinha que gerar filhos. Então nós vemos aqui que Ana, ela tinha este problema. Ela era uma mulher que não gerava, ela era uma mulher estéril, não gerava filhos. Por que nós sabemos que o problema era ela? Porque Penina, que também era mulher de Eucana, ela gerava filhos. Claro, existia a mulher amada, no caso, Ana era a mulher amada. Penina devia ser aquela mulher ali que, como é que eu posso dizer? Não vou dizer segunda opção, mas no sentido que muitos tinham, muitas mulheres, mas tinha sempre aquela que era mais amada, que era mais bem tratada. E Ana era assim. Mas nós vemos que, por que a gente sabe? Porque Eucana tinha filhos com Penina. E Penina aborrecia muito Ana. E Ana fez essa oração. Ela subia todos os anos, Eucana subia até Siló, onde ficava a tenda, vamos dizer assim, né? O tabernáculo, e para adorar. E Ana, todos os anos, ia lá, juntamente com Eucana. Mas nós vemos que ela começou a orar de uma forma muito assim, meio que desesperadora, meio angustiante, né? E até mesmo o sumo sacerdote interpretou mal as palavras dela, né? Ele falou, não, ela deve estar embriagada, acho que ela não está muito bem. Mas depois a gente vê qual foi realmente, ela falando para o sacerdote, qual foi o objetivo da sua oração e por que ela estava orando daquela forma. No nosso texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 11, versículo 17, versículo 20 e versículo 27 ao 28, diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ele, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E aí nós vemos que ela orou com amargura de alma. E aqui no versículo 20, sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela, o tenho pedido ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ou seja, ela fez um voto com Deus, dizendo, se o Senhor me der filho, eu vou entregar para o Senhor. E ela fez, depois que o menino desmamou, ela entregou no templo. Ela teve outros filhos com Eucana, mas Samuel foi o voto que ela fez para com Deus se gerasse. O primeiro seria de Deus. E foi assim que ela fez. E aqui na nossa introdução, nesta lição, estudaremos um pouco mais acerca da vida de Ana. Buscaremos entender diversas lições que foram legadas a todos nós que almejamos uma relação mais íntegra, comprometida e alegre com o nosso Pai Celeste, né? Então, nós vemos o quê?
que Ana nos traz uma lição muito importante acerca de nós adorarmos a Deus, orarmos a Deus mediante ao sofrimento. E nós vemos que Ana, ela foi tão incisiva no sentido de clamar, que ela não achou ruim quando ele interpretou mal a sua oração. E também ela não murmurou para com Deus, porque, meus irmãos, tudo indica que todo ano ela ia até lá, e alguns dizem até que fazia todo ano e orava a Deus e chorava e pedia, mas ela nunca reclamou, ela só fez a parte dela, que era o quê? Orar e clamar. Nunca murmurou, ó Deus, porque está demorando? Porque é angustiante, meus irmãos. Para nós, é uma angústia terrível quando a gente pede uma coisa para Deus e as coisas não vêm do jeito, no momento, na hora que nós queremos. Então, nós sofremos uma certa angústia quando isso acontece. E nós vemos aqui com Ana, não foi diferente, mas Ana, ela soube esperar e também ela foi sincera para com Deus, ela falou aquilo que ela estava sentindo. Muitas das vezes nós estamos angustiados e não falamos para Deus o motivo da nossa angústia. Nós temos que colocar diante de Deus o motivo da nossa angústia. No tópico 1, Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. Parte 1, uma história de sofrimento, né? Nós vemos que Ana, ela era afrontada, meus irmãos, ela era afrontada por Penina. Imagina, você será afrontado por uma pessoa dentro da sua casa todo o tempo. Então, Ana era afrontada por Penina. Por que às vezes a Bíblia coloca Penina? Provavelmente outras pessoas, onde ela morava, também deveria afrontá-la, porque todos conheciam a história dela. Mas nós vemos que Penina era um peso maior, por quê? Porque estava continuamente com ela, estava junto com ela, ali na mesma casa. Então, nós vemos que Ana, ela ficava angustiada por Penina, porque Penina tinha uma proximidade com ela. Ou seja, Penina também era a esposa do seu marido. Eu sei que para nós ocidentais é difícil entendermos isso, mas no Oriente Médio, principalmente no Oriente naqueles dias, nós sabemos que os homens, e até hoje alguns homens eles têm essa cultura de o homem ter mais de uma mulher. Claro, o homem tem que conseguir sustentar mais de uma mulher, né? Isso legalmente. Mas nós vemos que ela era afrontada, Penina afrontava Ana. E quando nós somos confrontados ou afrontados pelaquilo que nós temos de defeito ou não conseguimos, é muito difícil. E ainda mais sendo um peso na sociedade uma mulher não ter filhos. Então vemos que a história toda ali gira em torno de Ana, Penina e Eucana. E claro, e Eli, né? E Eli não entendendo ou não compreendendo o sofrimento de Ana. Aqui na parte 2, a água de fora do barco, né? Aqui conta uma ilustração acerca de... É muito fácil quando a água está em volta do barco, né? A água está em volta do barco, é muito bom. O problema é muito bom assim, mesmo que o mar esteja agitado, o barco ainda consegue, vamos dizer assim, se equilibrar em cima da água. Será que dessa forma que eu posso dizer? O problema é quando a água ainda dentro do barco. Enquanto a angústia e o sofrimento é apenas as pessoas que falam, é uma coisa. O problema é que quando elas falam, aquilo que elas estão falando entra dentro de nós. Perdão, irmãos. O problema é quando isso entra dentro de nós. O problema é que quando as pessoas estão falando sobre nós, isso afeta a nossa autoestima, afeta a nossa vida de fé para com Deus. Esse é o problema. Porque enquanto estão falando ao nosso redor, não tem problema. As pessoas falam, quem tem boca fala o que quer. O problema é quando aquilo que estão falando começa a ter sentido para nós, no sentido de quê? De entrar dentro de nós e nós nos confrontarmos com nós mesmos, com aquilo que estão dizendo sobre nós. Aí é um problema muito sério. E aqui na parte 3, os sofrimentos dos tempos atuais. O sofrimento de Ana deixava em uma situação bastante difícil, né?
Todo sofrimento, meus irmãos, é incômodo. Ninguém quer sofrer. Perguntar para mim, também não quero sofrer. É uma situação incômoda. Sofrimento é incômodo. Nós vemos até quando a lição também vai relatar acerca de Paulo e Silas, quando estavam na prisão e começaram a adorar a Deus, e Deus fez um milagre. Olha que bênção! Na angústia, no sofrimento, quando nós clamamos, Deus vem em nosso auxílio. Maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Porém, muitas das vezes, não é só, eu comecei a clamar, Deus vem com providência. Não, às vezes Deus vem no começo do clamor, no meio do clamor, ou até mesmo no fim do clamor. Ou às vezes, depois que a gente para de clamar e suplicar, aí Deus vem. Assim como aconteceu com Elias. Elias estava lá e tal, dentro da caverna, daqui a pouco Deus vem e fala com ele, e aí, o que você está fazendo aí? Elias, bora, vamos embora, vai. É tipo mais ou menos assim que a gente poderia interpretar. Mas a questão é que o sofrimento, o nosso sofrimento dos tempos atuais, hoje as mulheres não têm tanto sofrimento assim acerca de ter filhos. Não estou dizendo que não tenha, eu estou dizendo que não abala toda uma sociedade, principalmente a sociedade ocidental, acerca disso. Porque hoje tem várias formas de as mulheres ter filhos, né? Tem fertilização, tem até mesmo a possibilidade de adotar uma criança, tem um tratamento, tem várias coisas. Então hoje não é exatamente... E tem também, como eu já disse, a opção de o casal não ter filhos. Tem muitos casais que optam por não ter filhos. Porém, a gente vê que existem outras coisas. A gente, quando vê o sofrimento de Ana, a gente tem que se colocar em que sentido? Porque todo sofrimento pode nos abalar e nós ficarmos abalados acerca de nós com o nosso problema e acerca daquilo que estão falando acerca do nosso problema. Lembra da ilustração do barco? Então, aqui na parte 2, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Deus ouve a oração dos seus. Claro, meus irmãos, Deus ouve a oração dos seus. Aqui nós vamos ver Davi na caverna, nós vamos ver alguns exemplos acerca de oração, e Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus sempre ouve a oração dos seus filhos. Mas nós temos que entender o porquê da nossa petição, para que da nossa petição, qual é o propósito da nossa petição ou do nosso clamor. Não é colocar Deus na parede e dizer, não, Deus tem que falar comigo, porque Deus é na minha vida e os meus inimigos vão ver que Deus é comigo, que eu sou crente, que eu sou servo de Deus. Não precisa de nada disso, meus irmãos. Nós temos que olhar e adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Então nós vemos que o sofrimento aqui, a questão de Deus ouvir a oração de Ana, né? Ou Deus ouve a oração dos seus servos, Ele sempre ouve. Mas nós temos que orar e pedir a Deus com sabedoria e ser sinceros para com Deus naquilo que nós estamos pedindo ou até mesmo naquilo que nós estamos clamando. Essa tem que ser uma questão que nós temos que ter em mente quando nós formos nos dirigir a Deus em oração e em clamor. Derramado a minha alma. A forma como Ana fez a sua oração foi tão impressionante e intensa que deixou até o sacerdote ali confuso. Irmãos, tem momentos da nossa vida que a gente chega num estágio tão grande de angústia, ou até mesmo de sofrimento, assim nós podemos dizer, que a gente ora de uma forma tão fervorosa e tão intensa que às vezes as pessoas não entendem o porquê daquilo. Porque para algumas mulheres, eu já conheci mulher que é fácil, não ter filhos, tranquilo, eu consigo conviver com isso tranquilamente. Mas tem outras que até tentam se suicidar, como eu já vi relatos de pessoas que já tentaram mulheres que tentaram se suicidar por não ter filhos, ou que vivem angustiadas ou com depressão por não gerar filhos. Ou seja, o problema de um, às vezes, não é o problema para o outro. Às vezes uma coisa que é para você, que é impactante, terrível, não é para mim. Então nós temos que entender que cada pessoa consegue encarar situações de formas diferentes. Porque nós somos seres humanos, nós temos a humanidade, ou seja, nós somos seres humanos limitados e diferentes. Então nós temos a questão de aquilo que pode ser fácil para o meu irmão, não é fácil para mim. Então, nós vemos que essa questão aqui, que ela falou, ela derramou a alma dela, ela falou do profundo do coração. E é assim que nós temos que falar com Deus, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, com a alma intensa e clamando a Deus intensamente. Aí você pode dizer, mas espera aí,
Você disse que Deus, ele pode fazer ou não pode fazer, nós temos que adorar a Deus por aquilo que ele é, não para aquilo. Claro, com certeza. Nós temos que ter a noção de que Deus, se que Deus quiser fazer, ele faz. E se Deus não quiser fazer, ele não faz. O que nós temos que fazer é clamar, irmãos. Nós temos que clamar. E Deus ouve a nossa oração. Sabemos de uma coisa, Deus sempre faz o melhor para nós. E aqui, na parte 3, vai em paz. As palavras do sacerdote Eli soaram como um bálsamo ao coração de Ana. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí nós vemos que Eli, meio mais ou menos borocochô assim, fala, vai em paz aí, Deus te conceda aquilo que você pediu. Irmãos, as pessoas, entendam uma coisa, ninguém consegue entender o seu sofrimento melhor do que você mesmo, e melhor e muito mais do que nós entendemos o nosso sofrimento, é Deus que entende o nosso sofrimento. Então não adianta a gente pensar que as pessoas vão se compadecer do meu sofrimento por aquilo que eu estou sentindo e achar que elas vão sentir o mesmo que eu. Deveria ser assim, mas não é. Então, nós temos que entender que Deus, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe aquilo que se passa no nosso coração. E ele sabe até onde nós podemos suportar e quais são os problemas que nós conseguimos conviver, mesmo com o sofrimento, que a nossa estrutura consegue vencer esses obstáculos. Parte 3. Ana louva a Deus por sua resposta. A resposta de Deus. Não demorou muito para que Ana fosse agraciada com a bênção tão almejada. Irmãos, esse não demorou muito, vamos dizer assim, é complicado a gente ver, porque o autor aqui ele coloca não demorou muito. Porque a Bíblia vai dizer apenas naquele momento que Ana clamou, que Ana chorou. Talvez aquele momento foi que ela chorou amargamente com o profundo da alma, mas já teve outras vezes que ela pediu a mesma coisa. Então nós vemos o quê? Que Deus, ele não demora, ele não chega atrasado, ele não adianta o processo, ele não diminui o tempo do processo. Deus, ele sempre chega na hora certa. É que nós sempre achamos que Deus chega atrasado. Parece que Deus nunca chega adiantado. Deus sempre chega atrasado. É isso que nós pensamos. Mas, na verdade, Deus sempre chega na hora certa. Parte 2, a fidelidade de Ana. Ana foi fiel naquilo que ela falou com Deus. É interessante porque ela prometeu para Deus um filho, fez um voto e deu para Deus, prometeu um filho, o seu único filho, o seu primeiro filho, até aquele momento o único, e falou, se Deus me der um filho, eu vou dar na sua casa. E foi assim que ela fez. Ela não tosquenejou, ela não murmurou, ela não questionou. Quando chegou o momento de desmamar o menino, desmamou o menino, entregou no templo, e todo ano ela ia ver o menino, levava vestes para o menino, levava presentes, via o menino, ficava comigo, claro. E nós vemos que a bênção que Samuel foi na obra de Deus. Então nós vemos que Ana, ela foi fiel ao seu voto. Ela foi fiel àquilo que ela disse que faria. Então, quando nós fizermos um voto a Deus, quando a Bíblia diz, não tarde em colocar em prática, não tarde em cumprir ou pagar o voto que tenha feito. A canção de Ana. O meu coração exulta no Senhor. Assim começa a canção de Ana, revelando o coração e o caráter de uma mulher que permitiu-se ser cheia do poder de Deus e assim nos ensinar uma importante lição acerca do valor da fidelidade. Ana, quando ela ora, nós vemos que, vamos dizer assim, ela não sentiu pesar, ela ficou alegre por ter o filho, mas ela não sentiu nenhum pesar por entregar o filho no templo. Então ela se alegra porque às vezes as pessoas clamam, se Deus me der isso eu vou fazer aquilo, se Deus me der isso eu vou fazer aquilo. E quando Deus dá, a pessoa, não sei, eu sou tão fraco, não sei se eu devo, aquela coisa. Ana não. Ana foi e fez aquilo que Deus tinha, aquilo que ela tinha falado que faria. E nós vemos que ela faz essa canção alegre e feliz por aquilo que Deus tinha feito, sem nenhum pesar no coração. Sem nenhum pesar no coração, porque ela fala de uma alma e de um coração totalmente aberto.
E a nossa conclusão: Ana foi uma mulher virtuosa e nos ensinou valiosas lições com a sua história de vida. O legado dessa mulher é vasto. Vejamos, a capacidade de derramar seu coração diante de Deus, sua prontidão em oferecer ao Senhor sempre o seu melhor, sua fé inabalável, sua fidelidade em honrar os votos feitos e levar o filho até o sacerdote, sua capacidade de render graças e a valiosa canção onde declara a soberania de Deus e seu eterno poder. Amém, irmãos? Então saiba que no sofrimento, se nós clamarmos a Deus, Deus nos ouve, Deus nos entende, mas nós temos que ser sinceros para com Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.